Ora, boa noite a todos. Penso que já estamos aqui ao vivo. Vamos dar aqui uns segundos para o pessoal, para as pessoas que costumam ver o nosso direto começarem aqui a entrar. Hoje vamos falar de Peugeots. O nosso foco hoje é Peugeots. E é o Ivo Damas. O Ivo Damas é uma pessoa com quem temos uma relação, com quem a Autogenial tem uma relação de grande amizade, já lá há longos anos, e com quem recentemente tivemos uma relação profissional. É uma pessoa, acima de tudo, que respeitamos muito e que gostamos muito, que faz parte da nossa família. Acima de tudo, um amigo. Pronto, uma pessoa que conhecemos nos automóveis e fora dos automóveis, no mundo do futebol, que é um mundo que também pertence muito ao Damas, conhecido como Damas no mundo do futebol e como Ivo no mundo dos automóveis, um bocadinho assim, pelo aquilo que eu trabalhei com ele, pelo aquilo que eu percebo. Mas sem dúvida que nem por ser o motivo de estarmos a falar de Peugeots, mas pela pessoa em si, é sempre uma pessoa, é sem dúvida uma pessoa que sempre gostava de fazer este tipo de direto e de live para partilhar experiências, histórias, porque sei que é uma pessoa que, além de estar no mundo automóvel e de podermos falar sobre automóveis, sobre carros, sobre vendas, sobre tudo o que envolve este mundo, a nível do humano e a nível de valores pessoais, sem dúvida que é das pessoas que eu conheço e com que mais partilho coisas deste mundo e também do mundo pessoal, e porque existe essa relação e essa identificação. Nós acabamos, isto sem falar aqui, mas nós gostamos porque nos identificamos com as pessoas, porque senão não nos identificamos tanto e não gostamos tanto. E sem dúvida aqui com o Ivo, com o Damas, existe essa ligação de amizade, sem dúvida. É uma pessoa que, apesar de não estar aqui neste momento, não está na Autogenial, está na Coutinho, mas faz parte da família da Autogenial e ele sabe perfeitamente disso. E era um namoro antigo que se concretizou e eu estou muito feliz por isso, acima de tudo. E é uma pessoa que falamos quase todos os dias e a ligação mantém-se, a amizade. Eu acho que a amizade ainda se fortaleceu mais, não tenho dúvidas disso. E isso eu sinto a 100% e ele sabe disso. Hoje vamos atacar aqui a Peugeot com ponta de lado, com extremo forte. Um extremo forte nas linhas. Vou passar aqui a bola ao Ivo Damas. Apresenta-te, fala um bocadinho sobre ti, que é inevitável falar sobre algumas coisas, e depois de te apresentares, quero que comeces por falar como é que surgiu o mundo automóvel na tua vida. Ora, boa noite, Luís. Desde já agradeço a oportunidade que estás-me a dar em poder partilhar realmente esta experiência nova que para mim também é, na qual também tenho acompanhado os teus diretos e, sem dúvida alguma, és uma pessoa sempre a inovar e sempre a pôr para cá, a pôr para todos os teus clientes, manter sempre a mesma informação e as pessoas estarem informadas de forma realmente a seguirem o vosso trabalho. Pronto, como estavas a falar e há bocado mencionaste sobre a relação que eu tenho com vocês, a relação que eu tenho com vocês já era fora dos automóveis, portanto nunca... Claro. E pronto, e depois com os automóveis as coisas reforçaram-se ainda mais. Não tenho dúvidas nenhumas que a amizade que a gente já tinha hoje passou a ser ainda mais reforçada, porque eu tive uma experiência aí de um ano e qualquer coisa. Esse qualquer coisa foi muito pouco, mas de qualquer maneira foi cerca de um ano a trabalhar com vocês diretamente na vossa empresa, na qual eu me orgulho e posso dizer que é uma das empresas que faço a minha experiência, também foi no setor do futebol, é mais uma grande empresa para estar no meu currículo e não tenho qualquer problema nenhum em reforçar, porque vocês são uma empresa grande e estão a crescer cada vez mais e não tenho dúvidas que o vosso sucesso vai se manter durante muitos anos. Relativamente à tua pergunta, é muito simples. A minha vida foi jogar futebol, como toda a gente sabe, pelo menos quem se lembra de mim. Nasci com a bola nos pés e ainda hoje ela continua aqui sempre viva, porque está no sangue, a gente não pode fugir a isso, é uma realidade. Ainda brilha.
faz parte sempre da nossa vida. Mas de qualquer forma, pronto, até que na vida o futebol às vezes também são ciclos, tem fim. E o meu derivado, pronto, também é uma situação que me originou a ter que abandonar mais cedo. Eu deixei o futebol há cerca de 11 anos e digamos que entre os 11 anos praticamente entrei logo nos automóveis. E nasceu tudo por um convite de um amigo meu que achou que eu enquadrava um bocadinho no perfil do setor automóvel, derivado à relação que eu consigo criar facilmente com as pessoas. E pronto, eu aceitei, fui convidado e assim comecei nos automóveis e olha, e hoje estou cá e mantenho-me com muito orgulho e é uma profissão que eu gosto muito. Quando surgiu o convite dos automóveis, tu não hesitaste? Não hesitei por dois motivos. Primeiro porque é uma profissão que eu achava que me enquadrava dentro dela. Derivado da relação que eu gosto de criar facilmente, de conhecer pessoas, de novos desafios, e eu sou uma pessoa que gosto de novos desafios e estou sempre a criar desafios para mim mesmo. E então, quando me surgiu o convite e tendo em conta para a empresa que eu poderia ir, originou que foi o M Coutinho, o grupo M Coutinho na qual eu entrei, fez com que realmente eu não pensasse duas vezes de ter uma oportunidade de entrar no setor automóvel, ainda para mais num grande grupo. Em que marca é que tu começaste a trabalhar nos automóveis? Curioso é que comecei numa marca que era Alfa Romeo. O grupo tinha um pequeno stand ali em Paredes, na qual eu entrei para a marca e pronto. E apesar que não é uma marca de grande volume, de fazer grandes volumes durante, a não ser que agora agora recentemente teve uma subida bastante quantitativa no setor automóvel, derivado aos modelos que eles lançaram tão bem, e na altura lembro perfeitamente que foi com o lançamento do Alfa Romeo do Julieta, que foi a minha estreia, digamos, no setor automóvel dos novos. E pronto, eu por aí fiquei. Depois, passado mais ou menos um ano e meio, o grupo acabou por fechar, no fundo, a porta ou o stand que nós tínhamos ali em Paredes e convidaram-me diretamente para a marca Peugeot, ali em Paredes, no M Coutinho. E aí fiquei. É aí na Peugeot que tu tens a tua maior vivência nos automóveis, que tu viveste mais, experienciaste mais e que te afirmaste. Sim, é verdade. Foi aí que eu entrei numa marca de venda de grandes volumes. É uma marca que eu hoje defendo-a, como se costuma dizer na gira, com unhas e dentes, porque acho que eu sinto o orgulho de representar a marca, porque a marca na prática tem qualidade, hoje tem modelos super interessantes e muito bonitos, na qual daí o sucesso também da própria marca, ano para ano também está acontecendo. A Peugeot tem-se tornado, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, uma marca futurista, não é? Uma marca muito orientada para o futuro. Nota-se isso nos modelos, nas linhas. Nós temos por exemplo, agora há um carro que está sendo falado que eu acho que é Peugeot 508, a nova, não é? Ou o novo, em carro e em carrinho. Tem carro e carrinho, exatamente. E é um carro que novo custa 50 mil ou 60 mil por aí. À volta disso, exatamente. Ou seja, uma marca que está ali a concorrer a nível de valores com um carro novo, com Mercedes, com o mesmo valor com o CLA, por exemplo. É verdade. Eu lembro-me que quando nós fomos, houve um lançamento de um modelo que foi o 3008, o Peugeot 3008, que foi a revolução na prática da própria marca, que era um dos objetivos que a marca tinha, era fazer algo de novo para que revolucionasse o mercado automóvel. E passou um bocadinho pelo modelo do 3008, quando no ano 2016 eles lançaram, mais ou menos no mês de outubro, o lançamento do próprio carro. E como dizia o diretor da marca, o Carlos Tavares, ele dizia que a PSA iria, ele dizia precisamente que é um mountain gama, que no fundo é subir na gama, e o objetivo que a marca fez foi realmente subir na gama, melhorar a qualidade do carro, dos carros e também ao mesmo tempo aproximar-se um bocadinho das marcas premium para que realmente consiga também ter produto
para fazer parte da concorrência, é lógico. Hoje em dia, além das motorizações, porque as motorizações está tudo a ficar um bocado equivalente nas marcas, não é? Olhamos para a Mercedes e tu viste aqui, muito é 1500, não é? Ou 1500, 1600, e o mesmo acontece na Peugeot. As marcas começam-se a distinguir muito pelas linhas, pela estética do carro. É estética, exatamente, não é? E os os olhos comem. É verdade. E a Peugeot, tanto ao nível interior como exterior, tem tido umas linhas muito finas, umas linhas modernas, não é? Por exemplo, eu falo o interior hoje em dia quase não tem botões. Já desde as 308, 2016, 2015, por aí. Exatamente. Tem linhas elegantes. Às vezes, mesmo nem sendo um carro, por exemplo, a gama mais alta, a GT Line, os modelos ativos, se tiver LEDs, se tiver vidros escuros, já tornam-se modelos elegantes, bonitos. E que o cliente tem de dar pela falta de equipamento, dizendo assim. Não? Porque sabes que a marca, quando lançou o modelo 308, mais ou menos ali em 2016, também ali no início, mais ou menos na transição dali de 2015, início de 2016, se não me falha a memória, um dos objetivos da marca era precisamente o que eles lhe chamavam, que era eliminar o desnecessário, que era grande parte dos botões que estavam ali junto à alavanca de velocidades. A 508 tem isso. Exatamente. O que é que a Peugeot fez? A Peugeot foi disso mesmo. Pagava, tanto é que eles tiveram na altura um anúncio, se te recordares, onde reduziram o volante num volante muito pequenino, tipo como os desportivos em termos da própria da Fórmula 1 e para fora. Depois pagavam numa borracha e apagavam ali a parte precisamente junto onde tinham aquela cena onde tem aqueles botõezinhos de sofagem, do ar-condicionado, aquela coisa. O que é que eles criaram? Criaram precisamente foi um espaço onde pusessem meter toda essa informação lá dentro. E daí o 308 foi um dos modelos que revolucionou essa parte e pronto, e a Peugeot destaca muito tudo isso e ao mesmo tempo o iCockpit, que é algo inovador que só eles conseguem ter, que é a forma e a posição de condução de cada cliente. O 3008 foi um carro com muito sucesso na marca, não é? Porque foi uma revolução e foi essa subida de gama, penso eu, que aconteceu inicialmente, que era o objetivo da marca. Sem dúvida que o carro não parece um Peugeot, não é? É um carro muito... É verdade, foi uma alteração muito grande. É um carro muito agressivo, esteticamente, muito bonito. É um carro que transmite tipo, uma sensação de poder quase, não é? Só olhar para ele, o carro transmite esse poder, é um carro muito, muito elegante. E há um tema sobre esse carro. Tu que estás nos novos, e para quem nos vê, porque certamente também temos aqui pessoas dos automóveis a ver-nos e pessoas que gostam de Peugeot. Quando sai um modelo novo de um carro, por exemplo, quando sai esse modelo, o 3008, é um modelo que a nível de preço é um modelo novo e o carro está muito bonito, é normal que o carro tenha um preço justo para a qualidade e para a elegância, etc. O que é que eu que trabalho mais nos usados, dizendo assim, não é? Tu no fundo é mais novos e seminovos e nós aqui temos as duas partes, mas também temos o usado. E que o tipo de cliente, apesar de ser o mesmo, é um bocadinho diferente. Nós sentimos uma dificuldade grande, por exemplo, com a entrada dos 3008, ali já com 2 anos, quando começam a haver carros importados, que isso faz baixar muito o valor comercial do carro. E depois a pessoa, não é? Muitas vezes nem sabe se o carro é nacional ou se é importado, mas para nós torna-se mais difícil ter argumentos, porque o importado faz baixar muito o preço, mesmo já tem alguns quilómetros. Como é que tu, não é, que trabalhas na marca e lidas com isso todos os dias, qual é a forma como lidas com isso? Com a entrada do importado e às vezes alguma desvalorização de preço que pode existir? Assim, Luís, sabes que eu falo por mim pessoalmente, nós ali em termos da marca que em si na qual eu trabalho, pronto, os meus produtos, eu tenho muitos também clientes e empresas, portanto, na qual muitos deles conseguem ter preços super diferentes em relação às vezes ao cliente particular. E principalmente nesse segmento mais elevado, no segmento do carro mais na casa dos 40, 42, daí para cima, muitos dos clientes gostam do modelo em si, ok, pronto, mas também têm um benefício e uma vantagem, que é poder realmente usufruir de descontos que às vezes os particulares não conseguem ter. E daí se enquadrar os preços, ficarem mais justos ainda,
face ao mercado que está e à qualidade do próprio carro. É assim, o setor do importado não é sempre algo que faz confusão e mexe sempre com qualquer marca, porque tu hoje em dia lanças um modelo novo, no fim de um ano, dois anos, o próprio carro, a desvalorização dele, basta entrar os carros importados, obrigatoriamente vai desvalorizar-te o próprio automóvel. Porque nós temos também aqui um fator que é sempre contra nós, em Portugal. É que nós pagamos praticamente 2 impostos. Nós pagamos 2 impostos quando não devíamos de os pagar. E daí a ser a grande diferença. Porque tu hoje, se pagasses, por exemplo, só um imposto, imagina o IVA, e não pagasses o ISV, estou a dar um exemplo, tu não precisavas de ir lá fora, por exemplo, importar carros. Hoje tinhas um mercado automóvel muito mais moderno, exatamente, tinhas muito mais moderno, mais atualizado. Agora, quando isso acontece, não tens contrafactos, não tens argumentos. O que é que tu vais fazer? Um cliente poupar 3 a 4 mil euros, digamos, fora a desvalorização do carro, que já tem mais de 2 anos, portanto, o carro vai-te ficar muito mais barato por norma, e aí não tens grandes argumentos. Agora, normalmente, como o meu tipo de clientes é mais à base dos novos, e aí sim tu sentes a tua dificuldade, se calhar maior, mas também tens carros importados, não é? com qualidade, portanto, tens sempre uma vantagem que consegues sempre desviar um bocadinho essa situação. Agora, no meu caso, eu muito sinceramente não noto grande estranheza derivada ao fator dos carros automáticos, exatamente, de importar. Não sinto essa dificuldade. Claro. Qual é a gama forte Peugeot? Qual é o produto forte? É assim, Luís, eu o grupo PSA, vamos chamar-lhe assim, em termos, na própria Peugeot, a marca, em termos de volume, é muito forte na parte dos comerciais. Pronto, é um modelo, por exemplo, a versão Partner, é uma viatura que se vende com muita facilidade a nível nacional. Quando toca depois ao segmento mais citadino, onde tens o 208, que se vendeu muito bem, no passado, hoje acredito que vai continuar a manter-se porque o modelo está muito mais bonito, está mais apelativo, está mais, pronto, tem linhas modernas, pronto, o carro está super, super bonito e não tenho dúvidas vai ter sucesso. Se não fosse, se calhar, esta situação que mexeu com todo o mundo, se calhar isto até já andava muitos mais carros desses na rua, porque as pessoas por si próprio quanto mais veem, também vão mais à procura, que é mesmo assim, não é? Porque no fundo, quanto mais carros vires da rua, modelos, obrigatoriamente também vais ter mais pessoas a observar e gostarem mais do carro e se calhar até procurarem. E o 2008, pronto, sem dúvida alguma, desde que eles lançaram em 2013, creio eu, foi um modelo que eles lançaram, foram desenvolvendo, foram fazer alguns restyling e hoje criaram o nome de 2008 também um novo modelo. É uma marca que são dos 3 modelos, digamos, que mais vendáveis e que mais vendem em termos a nível nacional e se calhar até a nível europeu. Falava um bocadinho desses modelos, pelo menos agora o novo 208 e 2008 que saíram recentemente. É que preço inicial, é que valor inicial é que as pessoas podem tipo, adquirir um carro desses, só para percebermos. Valor base. Hoje em dia tu tens um 208, pá, começa pelo princípio na casa dos 17 mil, dentro disso 16,5, 17 por aí, depois depende muitas vezes da tipologia, das campanhas da própria marca, porque hoje em dia nós como vendedores vivemos muito do que é que a marca vai fazer mês após mês, não é? Claro. Por muito que a gente às vezes queira fazer mais alguma coisa, nem sempre é possível, que a marca também limita-nos um bocadinho a isso. Mas consegues ter, depois vais subindo na gama, vais subindo no modelo. Nós temos a versão Active, temos a versão Allure, temos a versão GT Line, temos a versão GT, portanto depois temos, e isso aí difere muitas vezes também de preço para preço. À medida que vais subindo, também vais subindo em termos de qualidade de equipamento e ao mesmo tempo também no preço, como é lógico. Queria que respondesse aqui à pergunta do Mário. Grande Mário. Eu não estou a ver, que eu não consigo ver. Sinceramente, não consigo ver. Pois, amigo Ivo Damas, como foi a abordagem depois do Covid com os clientes na compra da viatura nova? É assim, muito sinceramente, eu criei não. Eu acho que como toda a gente do setor automóvel e até mesmo de outro setor qualquer, quando começamos a retomar alguma atividade, estávamos um bocadinho apreensivos do que é que iria acontecer, se iríamos ter alguma abordagem ou não, se ia entrar mais gente no stand ou não. Eu, muito sinceramente, não senti dificuldade nenhuma, muito pelo contrário.
superou a minha expectativa. Cheguei a uma altura que eu não percebia se houve Covid-19 ou não, muito honestamente, e hoje ainda sinto isso. Acho que as pessoas, com o devido cuidado, como nós também temos o nosso devido cuidado quando recebemos o cliente, as pessoas têm cumprido pelas normas, sem dúvida alguma. Nós também fazemos também por isso, onde mantemos sempre os carros fechados, com higienizados também, onde temos, portanto, todas as proteções, de forma que o cliente também se sinta confortável e não tenha receio de entrar nas nossas instalações. Mas é como eu digo, não senti uma diferença após isso. Muito honestamente, não senti. Claro. No fundo, a retoma aconteceu com uma normalidade. Dia a dia, parecia que... Exatamente. Mas as coisas foram evoluindo dia a dia. Nós percebemos que tu entraste na Peugeot, quando começaste na Alfa, no Grupo Coutinho, depois entraste na Peugeot, e quando tu entraste na Peugeot, ano a ano, começa a haver uma revolução na marca. Já percebemos claramente isso, e começa a haver um crescimento da marca. Nós hoje olhamos para a Peugeot, e eu falo por mim, estou neste meio, e vejo a Peugeot, não vejo apenas a Peugeot ao nível da Renault e Citroën, não estou a desvalorizar, mas começo a ver a Peugeot como esse tal crescimento ali, subir a gama, crescer, não é? Nota-se muito isso, não é? E a pergunta que eu te queria fazer é, a Peugeot cresceu com o Ivo Damas, ou o Ivo Damas cresceu com a Peugeot? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Peugeot, eu vou-te explicar, Luís. Como ainda há bocado falaste e bem, começaste, eu assim, já há muitos anos a Peugeot vendia muitos carros. E certamente as pessoas mais antigas... O que é que o Ivo Damas... O Ivo Damas é uma pessoa... O Ivo Damas, falando do Damas dos automóveis, mas é uma pessoa que já tem o antes dos automóveis, uma pessoa que já se relaciona com muita gente e que já conhece, cria muitas relações, conexões, que já teve no mundo de futebol, onde é um meio em que é possível chegar a muita gente ou conhecer pessoas, etc. Não é? E também é um meio onde rapidamente uma pessoa dá-se a conhecer, entre aspas, e isso acaba por ser uma vantagem, certo? Porque este negócio é um negócio de relações, e tu sabes disso. Claro que sim. É um negócio de contactos. Sem dúvida. E a minha pergunta, porque já sabemos que no momento em que tu entraste, em que há um crescimento na Peugeot, que tem-se tornado rotina, não é? Ano após ano tem-se notado isso. E tu, não é? Eu quero falar um bocadinho o que é que o Ivo Damas, pessoa, não é? Traz para os automóveis e o que é que faz com isso. Percebes? Assim, Luís, eu notei que quando entrei para a própria marca, ano após ano eu fui crescendo e fui melhorando precisamente com a ajuda da marca. Não tenho dúvidas nenhumas. Foi mais esse fator, porque... Ou seja, houve um bom casamento. Exatamente. Pronto, eu cresci. É lógico que, muito sinceramente, nunca usei o argumento do Ivo Damas do futebol, por exemplo, para poder vender mais carros ou não. Muitas das pessoas, até te posso dizer, só depois de fazerem às vezes negócio é que vinham buscar o Ivo Damas, que afinal foi o que jogou no clube A, B ou C. E nunca ao contrário. É lógico que a gente hoje em dia, toda a gente gosta de falar do futebol. Eu falo por mim, porque eu lido com muita gente, lida com muita gente, e o futebol quase sempre bem um bocadinho à baila, não é? A gente toca um bocado disso. Mas exatamente, mas nunca usei este trunfo para as pessoas, no fundo, para a compra ou para a venda de um automóvel. Muito sinceramente, o Ivo Damas sou eu, é a pessoa que tu conheces, é uma pessoa que gosta de servir bem, gosta de acompanhar os clientes, gosta de criar uma boa relação sempre com os clientes, quer particular, quer empresa, e daí também eu dizer que realmente o meu crescimento foi muito graças à Peugeot e ao mesmo tempo também à minha forma de ser, à minha forma de estar perante o setor automóvel e a sociedade, como é lógico. Claro. Hoje em dia nós estamos numa era em que a transformação e a evolução acontece de forma mais rápida, não é? Se calhar há 4 anos andávamos a falar de elétricos e híbridos e hoje já temos elétricos e híbridos. As coisas acontecem a uma velocidade muito grande, as coisas estão sempre a mudar, sempre a evoluir. Mas antes de tocarmos nesse ponto, nós há pouco estávamos a falar que a marca vendia muito bem os carros comerciais. E eu acho que é importante falarmos aqui sobre isto também para tirarmos as dúvidas e informarmos as pessoas. A Peugeot, a nível do carro comercial de 2 lugares,
do Peugeot 208. Continua a produzir? Se calhar continua a sair para o mercado? Assim, a nível de 2 lugares, grande parte das marcas deixaram de produzir o carro comercial de 2 lugares. Tudo derivado ao Estado, ao Governo, que optou por criar ou aumentar muito no imposto automóvel dessa viatura. E daí o carro deixou de ser competitivo, deixou de ter preço para que as pessoas pudessem servir mesmo ao nível das suas empresas e até poderia ser também a nível particular. A Peugeot ainda hoje está a fazer ou faz a linha, mas se me perguntares, tem muito pouca saída e acho que digamos que muito em breve, se calhar a própria marca, como já fez a Vauxhall, como já fez a Ford, por exemplo, como já fez a Seat Ibiza, por exemplo, já houve algumas marcas que já não produzem mesmo, deixaram de fazer, ponto final, porque se não tens saída, se não há vendas, portanto, não há procura. Por bem, exatamente, acharam por bem porque não deixaram de fazer. E eu acredito que a Peugeot, que futuramente também vai acabar pelo mesmo sistema. Hoje em dia há muito o tema do diesel e gasolina, principalmente por causa do assunto dos híbridos, dos elétricos, que é um novo produto que está a entrar no mercado. O que é que tu notas sobre a procura diesel, gasolina? Antes as pessoas optavam quase todas por diesel, quase que a resposta diesel era uma resposta automática. O que é que procura carga diesel? Hoje não. O que é que tu notas sobre isso? Não, o que eu noto, e pelo menos o que eu tenho, o que se passa muitas vezes comigo, é precisamente que as pessoas, por vezes, ou melhor, no passado se calhar as pessoas não faziam contas aos quilómetros que se calhar faziam por ano, ou que faziam por dia, ou que faziam até por mês, inclusive, e se calhar também estavam um bocadinho, não estavam com tanta informação sobre esse aspecto. E hoje em dia, face aos custos que existem de um carro a diesel para um carro a gasolina, a diferença de preço, a nível de impostos, a nível de revisões, manutenções, tudo isso, quando nós tentamos abordar o cliente e tentamos perceber a necessidade que ele pretende para o seu dia-a-dia, acaba-se por perceber que não lhe justifica um carro a diesel. Daí as pessoas optarem agora cada vez mais por carros a gasolina e também olhando aos custos que o gasóleo neste momento também está, muitas das vezes, às vezes nem justifica. Qual é a diferença de preço hoje? Qual é a diferença entre, por exemplo, entre um 208 a diesel e a gasolina? Pode andar, não estou aqui a dizer, mas anda à volta de 3, 4 mil euros, sempre à volta desses valores. Portanto, se fizeres as contas em 4 mil euros de diferença, dá para andar muitos anos de gasolina, não é? É um pouco assim. Para quem faz, se calhar, uma média de 10 mil por ano, 10 mil por ano, é 3 ou 4 anos. Claro. E hoje em dia as pessoas também estão mais informadas, Luís, só para tocar neste ponto, hoje em dia as pessoas também estão muito mais informadas quando toca, por exemplo, aquele mito de nome que é o filtro de partículas. As pessoas hoje já se assustam. E antes muita gente não tinha, se calhar, a noção disso aí. Andava no carro, mal andava e depois tinham certos problemas. E hoje as pessoas muitas das vezes já vêm com essa informação, já precisamente, nem precisamos esclarecer nada. O próprio cliente já está super informado sobre esse assunto. Para quem anda menos, para quem faz poucos quilómetros, sem dúvida que a gasolina é a opção ideal. E começa a ter muita procura hoje em dia. O cliente está informado. Não tenho dúvidas disso. Fazendo este enquadramento do diesel e gasolina, falando do híbrido e do elétrico, tu que estás em Peugeot, como é que a marca está a olhar para isto? Como é que a marca está a direcionar o investimento nisto ou a aposta nos carros nisto? Assim, a marca, posso dizer que há cerca de 2 anos e meio, vamos pôr aqui 3 anos que seja, quando se falava nos carros já elétricos, por exemplo, a marca, e me lembro perfeitamente de tocar nesse assunto, a própria marca não estava preocupada com isso porque achava que poderia retardar mais 1 ano, 2 anos em termos de melhorar todo o sistema elétrico, porque só fazia 100 km de autonomia, hoje já temos elétricos a fazer da Peugeot 370 de autonomia, portanto, onde já é compensatório tu poderes apostar se calhar num carro elétrico, e na altura só tinhas com 100 km. Hoje, o que eu noto na própria marca é que está direcionada e a focar-se muito nas viaturas plug-ins, neste caso, e nas viaturas elétricas, 100%.
e dá precisamente para perceber, face aos modelos que eles lançaram agora também, onde já temos o 2008 elétrico, 100% elétrico, onde já tens o 208 100% elétrico, onde temos a gama 508, 3008 plug-in, precisamente com motores de 225 cavalos e 300 cavalos, às 4 rodas motorizas, com 50 km de autonomia, por exemplo. Portanto, estamos a falar, e a marca nota-se perfeitamente, a focar-se já cada vez mais e acompanhar o mercado, que hoje em dia também faz parte. Claro. Para que tipo de cliente é que um híbrido ou um elétrico pode ser mais atrativo? Assim, tendo em conta ainda aos custos, isto é a minha opinião, tendo em conta ainda aos custos que as viaturas ainda têm, não tenho dúvidas que é para os clientes de empresa. Pronto, isso porquê? Porque tem benefícios, vão buscar precisamente o IVA da viatura, pronto, tem por exemplo, o elétrico, que são isentos de ISVs, pronto, estamos a falar sempre desta situação, que tudo são benefícios. Agora, para o cliente particular, não tenho dúvidas que futuramente vai haver uma aposta muito maior, mas acredito que será quando se calhar tivermos os carros nos preços mais aceitáveis, que nós às vezes falamos no nosso dia-a-dia, que dos 20, mais coisa, menos coisa, dentro disso, acredito que aí vai ser é o futuro, não tenho dúvidas cada vez mais. Claro. À margem da gasolina, para quem anda pouco, o híbrido também vai ser uma tendência. É uma tendência. E cada vez mais, já vemos muitas marcas a apostar muito forte na parte nos híbridos, precisamente porque ficam com os consumos mais baixos. Há pessoas que fazem circuitos muito pequenos, muito curtos, onde podem usufruir praticamente sempre do elétrico. Nesta fase, basicamente resumindo, nesta fase, quem é mais atrativo para o cliente da empresa, ou que pode, não é? A nível de tributações, beneficia mais com exatamente, claro que sim. Mas, apesar que houve agora uma melhoria, um alargamento nas tributações, mesmo para as empresas, até para os motores térmicos, como é lógico, mas de qualquer forma é sempre no fator elétrico ou plug-in é mais direcionado neste momento, na minha ótica, para as empresas. Exatamente. Claro que sim. Temos aqui outra questão que te lançámos aqui nos nossos comentários, que é, mas qual é o carro mais vendido na Peugeot, na tua perspectiva? Assim, se me disserem atualmente, eu continuo a dizer que tens dois modelos distintos. Tens a parte comercial, a Partner, e tens neste momento o 2008. Apesar de alguma dificuldade... Já estás a falar o novo modelo que saiu agora? O novo modelo 2008. O anterior vendia muito bem, agora é lógico que foi um carro que parou de se produzir, e agora é o novo modelo, e normalmente a tendência que as pessoas têm é sempre direcionar para o modelo mais recente, não é? É normal. E daí é um modelo que está a ter muito sucesso e poderia estar ainda mais face se não fosse o que aconteceu, não é lógico. Eu vou colocar aqui a pergunta aqui a resposta no banner para as pessoas verem. Deixa-me só fazer uma pergunta que vem no sentido do 2008, do Peugeot 2008, que é: achas que esse sucesso do Peugeot 2008 tem também a ver com o sucesso dos SUVs hoje em dia? Sim, concordo. Hoje em dia nota-se que as pessoas cada vez mais procuram de carros que sejam ligeiramente mais altos, precisamente derivado ao conforto, à facilidade de entrar, de sair, e não tenho dúvidas que tanto a Peugeot como as restantes marcas têm estado mais direcionadas precisamente a apostarem muito forte na parte dos SUVs, dos carros que são, no fundo, que são mais altos, como é lógico. O SUV é um carro que está a ter muito sucesso, muita procura, é verdade. É geral, este 2008 também está a crescer. Este 2008, a nível de linhas e de elegância, é um 3008 em ponto pequeno. Exatamente. É ainda mais irreverente, não é? E conseguiram criar ali algumas coisas que são únicos, não é? Porque se as pessoas forem reparar os detalhes do próprio carro, tem detalhes que não encontras em mais nenhum carro. São coisas assim mesmo que são fora do comum. E daí o carro estar sempre super apelativo e onde se tornou mais espaçoso, em termos de bagageira, em termos de interior. Pronto. Temos aqui mais duas ou três perguntas. Este é o direto que estamos a ter mais perguntas.
Mas vamos já lá. Nós estamos a tocar aqui na agressividade de 2008, não é? Das linhas de Peugeot estarem a ficar mais agressivas. E veio-me agora à cabeça isto. A Peugeot, a imagem da Peugeot é um leão, não é? Leão, o tigre é leão. Exato, é um leão. O leão é um animal feroz, agressivo. Sem dúvida. Achas que estas linhas, achas que esta conjuntura que estamos aqui a fazer entre a imagem do leão tem tudo a ver, Luís. E o rejuvenescimento, a agressividade, porque nós olhamos para o 208, e não ontem mostraste o 208, o novo 208, não parece um carro citadino, não parece um 208, nem um Clio, está um carro agressivo. Não é? Eu às vezes quando apresento os carros aos clientes e tentamos fazer a demonstração até mesmo estática, eu por norma transmito-lhes precisamente o que tu olhas para um leão e consegues ver. Tu se reparares para um 208, um 2008, um 508, tem dois dentes caninos precisamente nas laterais, onde te transmitem a imagem de um leão. Tu olhas para um leão, vês aqueles dentes aguçados e compridos, e foi onde eles quiseram precisamente criar um bocadinho essa imagem. E sem dúvida alguma, tu vais ao 3008, consegues perceber precisamente nos para-choques, precisamente os dentes caninos do leão novamente. Portanto, eles tiveram sempre uma preocupação. Vou-te dar outro aspecto que pouca gente sabe e vão ficar a conhecer um bocadinho mais da parte da Peugeot. Tu, se fores ao 208 anterior, principalmente as óticas traseiras, as imagens eram as garras do leão, quando fazem precisamente um desenho das garras. E se perceberes tudo isso, eles vão buscar pormenores ao animal, onde conseguem passar precisamente para a viatura. E agora que estamos a falar de leões, deixa-me falar-te uma coisa. Tu já jogaste num clube que também era o Leão. Isso é verdade, é verdade. Ou seja, é verdade, sim, senhora. Estás com o leão atrás de ti, ele vai-te comer. O leão nunca me largou. O leão nunca me largou. É sempre, é verdade. Já viste há 20 anos atrás, já andavam com os leões. É engraçado pensarmos, porque o Dama já jogou no Sporting. Se nos quiseres contar essa história da tua transferência para o Sporting, falarmos aqui um bocadinho de futebol e vamos aos carros. Não, é assim, pronto, como é sabido, algumas pessoas que se lembram, eu joguei, eu comecei a jogar a nível profissional com os meus 17 anos. Estava no Paredes, depois de Paredes fui para o Maia, que na altura o Maia estava na segunda liga e daí despertei alguma atenção aos clubes maiores a nível nacional e inclusive à seleção nacional. E diz-me uma coisa, Leão, Dragão e Águia, escolheste o Leão. É verdade, optei pelo Leão. Se calhar já estava o destino feito para os automóveis do Leão, portanto, já não podia fugir a isso, portanto, se calhar foi um bocadinho isso. Hoje pensando bem, pode ter tudo a ver, portanto, a nossa vida às vezes é um bocado, já tem um caminho feito, é verdade. E pronto, e foi isso que eu estava só para concluir. Pronto, eu despertei algum interesse por parte dos clubes grandes, desde o Porto, Benfica e Sporting. Depois tive uma oportunidade da minha carreira que foi ser internacional português, onde fui do sub-20 e sub-21. E pronto, e depois num célebre jogo contra o Porto, onde eu fiz 3 golos. Aí sim, foi digamos a rampa de lançamento no sentido de apressar uma contratação e neste caso foi para o Sporting, é verdade. Ótimo, isto vem tudo, isto não está nada planeado. Nada. Está aqui uma pessoa a perguntar qual era a tua posição. A minha posição, eu era extremo direito, vamos chamar-lhe médio bola direito, puro médio bola direito. Extremo. Era muito rápido, era rápido como o leão. Vamos voltar aqui aos automóveis e depois no final vamos ficar um bocadinho aqui também no futebol, no impacto que isso pode ter e tocar também um bocado no futuro. Para nós responder aqui a toda a gente, temos aqui uma pergunta que nos falam boa noite, qual o futuro dos carros a hidrogênio na vossa opinião? Eu não tenho muita informação sobre isto, eu pessoalmente não tenho muita informação. Não sei se tens algo... Eu já também não tenho, não. Honestamente, não, Luís. A gente ouve falar de várias situações, já se ouviu falar de tanta coisa, mas neste momento seria também ingrato da minha parte estar aqui a falar de uma coisa que eu não estou tão aprofundado nesse sentido.
Se me pedirem a opinião dos elétricos, dos plugins, pronto, agora neste momento não tenho. Não tenho, eu acho que eu vou, é como eu digo, a gente às vezes vai-se debruçando em cada assunto à medida que também a informação vai-nos sendo chegada mais depressa, não é? E pronto, e neste momento vai-se falando ainda assim com alguma vaga, pronto, não tenho essa precisão. Na minha opinião também, só para deixar mesmo aqui a resposta, mas na minha opinião também acho que é algo que pode até ser testado e visto, mas que está muito cru nesta fase. Exatamente. Face ao período do Covid, a Peugeot está a praticar descontos mais apelativos? Por incrível que pareça, está igual. Por incrível que pareça, está igual. Eu acho que a marca cada vez mais, desde que eu conheço a marca cada vez mais marcou sempre um bocadinho de posição, quer seja particular, quer seja cliente-empresa, marcou sempre uma posição de ser... Nunca foi aquelas marcas de atribuir grandes descontos. Porquê? Porque a preocupação da marca é sempre um bocadinho valorizar muito o seu produto e não, eu não vou dizer que é desvalorizar, mas não, porque hoje em dia tu automaticamente, se entras num carro e começas a dar grandes descontos, automaticamente estás a desvalorizar o carro. Quer queira, quer não, estás a fazê-lo. Não é? Porque e agora o que é que acontece? A marca normalmente apela sempre, destaca-se mais no sentido que é com outro tipo de produtos, por exemplo, é capaz de manter uma campanha de X de valor e depois, por exemplo, atribuir uma oferta de planos de revisões, de extensões de garantias, por exemplo. Pronto, acaba por optar às vezes muito por esse sistema. No face ao Covid-19, muito sinceramente, as coisas estão precisamente como eles entendem que deve estar, que é os preços justos para a viatura. Claro, e com o lançamento dos modelos novos, ainda mais. E depois ainda para mais, exatamente, estamos a falar de dois modelos, que foi o 208 e o 2008, que foram lançados precisamente logo no início do ano. O que é que acontece? Neste momento, eles chegassem ao ponto de entrarem em loucura, se calhar em termos de descontos, podiam também acontecer das coisas não correr da melhor maneira, como é lógico. Por incrível que pareça, estamos a falar há 45 minutos. É verdade. O tempo passa tão rápido. Parece 5 minutos. Parece que estamos a falar há 5 minutos. A pergunta que eu te quero fazer agora, deixando o produto e falando aqui da venda, eu sei qual é o teu forte como profissional, ou quais são as tuas características mais fortes como profissional, mas tu falando de ti, como é que tu te caracterizas nesta força da venda? É assim, eu sou uma pessoa que primeiro gosto de tentar perceber quais as necessidades e onde é que eu vou ser útil para poder ajudar o cliente para se sentir, para que a sua aquisição, no fundo, seja benéfica para mais tarde, se calhar, ele poder não se arrepender ou se calhar pensar que não era isto que eu devia ter feito. Pronto, eu tento sempre perceber qual era a melhor forma para eu servir melhor. Pronto, isso acho que é um argumento que eu tento sempre quando o cliente se dirige a mim ou falamos, eu tento sempre perceber, fazer algumas perguntas de forma a ver qual é o carro mais adequado para o cliente. Depois assim, depois tenho alguma coisa que se calhar a forma como eu me à vontade, que eu ponho o cliente, a forma como eu tento o servir, e ele amanhã quando procura eu estou sempre disponível para podê-lo ajudar, e isso também faz com que eu consiga criar uma relação grande com os clientes. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de acompanhar o cliente ou de ajudar o cliente a ir aos serviços no pós-venda. São hábitos que eu tenho meus, que no fundo eu ponho mais vezes como consumidor, porque todos nós somos consumidores, e eu acho que a melhor coisa que a gente faz é quando, por exemplo, eu ligo um vendedor e o vendedor atende-me. Porque eu acho que hoje em dia não é só vender. Eu acho que a gente pode vender, mas acho que também deve de acompanhar. E hoje em dia, se calhar, a grande diferença que pode fazer no setor automóvel e no vendedor, ou até é precisamente isso. A disponibilidade e o acompanhamento. Qual é a venda que tu nunca esqueces? Ou aquela venda, ou aquele... O primeiro. Assim, a venda que eu nunca esqueço, se calhar é sempre a primeira venda. Portanto, é sempre a que eu nunca esqueço, porque lembro perfeitamente quando vendi o primeiro carro,
que fiquei, opá, pronto, ficas... Isto que eu costumo dizer, como eu tinha deixado o futebol, era como se fosse um golo. Portanto, era cada carro que eu vendia era um golo que eu fazia. E ficava feliz e sentia-me orgulhoso por isso. Agora sim, tenho vendas que, pronto, que tornam-se até engraçadas, da forma como tudo parece que não ia acontecer, até aconteceu. É daquelas vendas inesperadas, quando tu se calhar olhas para o cliente e não esperavas em poder, mas tive uma que foi qualquer coisa de surreal, porque foi engraçada. Queres contar? Foi uma é assim, posso contar, porque no fundo eu não vou usar, também não uso nomes, e é uma forma. Isto foi um senhor que me apareceu lá, ainda na altura havia os Peugeot 207 carrinhas SW. Não sei se te recordas disso, mas havia as carrinhas SW, e eu tinha precisamente uma Vitor lá em exposição, e na qual um senhor deslocou-se, entrou dentro do stand e pediu-me algumas informações sobre a própria Vitor. Pronto, e eu fiz o meu trabalho, onde fiz todas essas informações, dei todas as informações que eu necessitava, até que uma altura ele começa a perguntar o preço de um seguro, quanto é que pagava um imposto, uma revisão e tudo para fora, até que no final ele diz-te que quer comprar o carro. E pronto, e eu, ok, o que é que precisamos para a compra do carro? E eu dei-lhe toda a informação, precisávamos deste documento, assim, até que aquilo recorre-se a um financiamento. E o engraçado nesse financiamento é que ele estava a comprar, na prática, por uma surpresa, nem sabia que a esposa estava a comprar um carro, porque ele estava a comprar uma compra sozinho. Até que há uma altura que eu deparo que tenho um problema. Portanto, eu para poder entregar um carro e pedir a matrícula e aprovar-lhe um carro, eu tinha de ter os documentos da esposa e a esposa teria que assinar o contrato de financiamento. E essa é a parte mais engraçada, porque realmente, como é que tu vais o fazer? Claro. E eu pergunto ao senhor, e o senhor diz-me assim, olha, você aí tem que me ajudar você, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Ela não pode saber. Portanto, pronto, eu na altura tinha um colega meu que trabalhava comigo, e fizemos uma viagem precisamente para a casa desse senhor, que ainda era um bocadinho distante daqui de Paredes, e nós íamos na viagem, íamos a combinar como é que a gente iria precisamente poder concretizar a assinatura por parte da esposa, que era essa a parte mais difícil. E então como é que ficou estipulado? Ficou estipulado que a gente iria chegar à senhora como o meu colega diretor da Peugeot e eu como um vendedor, ou melhor, um diretor de um concessionário, onde iria ter tido, era um sorteio que a senhora tinha ganho um automóvel, e iria ser preciso dessa forma. Mas isto é verídico. E chegámos lá e a senhora, pronto, e o senhor recebeu-nos muito bem e tal, e perguntou-nos, e eu disse, olha, nós somos representantes da parte da Peugeot, onde vínhamos aqui precisamente pronto, dar-lhes uma novidade, onde vocês ganharam um sorteio e esse sorteio foi um automóvel. A senhora não acreditava, a senhora dizia, isso é impossível, eu não acredito nada disso. E pronto, e nós de certa forma dizíamos que tem que acreditar, porque hoje em dia tudo é possível, não é? Porque você hoje, o seu marido, por exemplo, não se lembra se o seu marido passou em algum sítio e preencheu algum documento e deixou para os sorteios. Pronto, o que é certo é que foi. E a senhora achou curioso e nós conseguimos a convencer, mas para isso tem que assinar estes documentos, e ela continuava a não acreditar. E eu disse, pronto, minha senhora, então vamos fazer o seguinte, você assina tudo isto e no dia que vai ter que levantar o carro, garanto que você vai ter lá uma surpresa. E foi. E a surpresa foi que estava o carro coberto, com o laçarote, tínhamos uma garrafa de champanhe, precisamente, e a senhora, pronto, ficou super satisfeita, e ainda hoje não sabe que comprou um carro, de certeza. Portanto, acredito perfeitamente. Mas foi assim, foi uma situação que realmente foi inesperada, única mesmo, e tornou-se engraçada, sem dúvida alguma. Essa história é sem dúvida de filme, quase. Não, mas é mesmo, por acaso foi muito engraçado. Espetacular essa partilha aqui do Damas. Eu ia-te fazer uma pergunta que vem no sentido disto, que acabam por ser essas coisas que nos fazem gostar tanto do meio dos automóveis, não é? Exatamente, que é quando tu conheces... Fala, desculpa.
Diz. Não, é verdade. Quando estás no meio dos automóveis, conheces sempre pessoas diferentes, não é? Porque nós somos todos iguais, mas todos diferentes. Portanto, no fundo, temos sempre... conhecemos pessoas que, pronto, são com outras culturas, com mais experiência, com menos experiência, e a gente consegue realmente, é daí que a gente tira toda esta vivência da nossa vida, do nosso dia-a-dia, e depois mais tarde conseguimos até passar para os nossos, e pronto, e realmente eu gosto de tudo que seja. O que é que te apaixona neste meio? É a relação que eu crio com as pessoas. É algo que eu gosto. Eu gosto mesmo de contacto, de conhecer, de aprender, de ouvir. E para mim, tudo que seja o contacto com as pessoas nesta área no negócio, é algo que move-me, e sinto falta às vezes. Este tempo que tivemos em casa, a gente sentia falta disso, não é? Porque estávamos habituados àquela rotina de atender as pessoas, falar com pessoas, do telefone, ligar mais vezes, com mais frequência, e isso, sem dúvida alguma. E depois, pronto, tudo que seja inovador para a própria marca, quando lança modelos, aí vem uma novidade, a gente, pronto, tudo isso faz parte. No fundo, a mesma paixão que tu começas no futebol, e eu também passei um bocadinho por ali, não ao teu nível, mas passei que nós criámos relações muito fortes no futebol, e não é? Aquelas relações duradouras, as emoções, a vitória e a derrota, e isso traz também para aqui, para o meio das vendas, não é? Porque continuamos a criar essas relações fortes com os clientes e com, sem dúvida, com clientes profissionais, e também temos aquela questão do perder e do ganhar, não é? E nós já ganhámos negócios juntos, já perdemos negócios juntos, e perder destrói por dentro, não é? Há alguns que não se aceita e compreende, mas há alguns que não. Aquelas lógico. Os anos vai passando, não é? Mas é verdade, eu concordo contigo, é lógico, por muito que a gente, pelo menos quem tiver um espírito vencedor, nunca quer perder. Portanto, isso faz, só por aí começa logo, seja, pronto, quando a gente cria um espírito de vitória, quando vem uma derrota, a gente custa sempre perder. E eu pelo menos sou assim, e sempre fui assim. Eu detesto perder, eu até jogar na brincadeira às cartas não gosto de perder, eu gosto sempre de ganhar. Portanto, e é algo que eu gosto, realmente de conseguir ganhar, fazer negócios, fechar negócios, e isto são coisas que nos movem e cada vez mais a gente também fortalece um bocado isso. Agora, é lógico que nós temos negócios que perdemos, que faz parte, e a gente tem que aceitar. Agora, para mim, o mais importante no meio disto tudo é quando tu fazes tudo para ter vendido o carro. Claro. Ou quando fizeste todo o teu trabalho bem feito, pronto, o cliente não te comprou, ok, foi uma opção e eu respeito isso. Agora, quando a gente fica com aquela dúvida que poderia ter feito mais, faltava mais qualquer coisa, aí sim é quando me custa mais. É sinal que eu não fiz o meu trabalho devidamente e daí eu ter também perdido o negócio. Claro, é quase como um jogo de futebol, com uma pessoa sentir, podia ter dado mais um bocadinho. Não? Exatamente. Quando dá tudo, fica de consciência. Não, nada, exatamente. A gente fica tranquilo, até dorme melhor. Basicamente, nós também somos... Podemos fazer aqui esta ligação do Damas, que fizemos aqui muitas ligações pessoais, profissionais, fazemos aqui a ligação do jogador, do vendedor, existem as mesmas características, fizemos a ligação da MCO, da Peugeot e do Sporting, existe o mesmo símbolo, ou seja, realmente o mundo está ligado, a vida está ligada, e estas coisas acabam por vidas profissionais diferentes, do futebol para os automóveis, mas que trazem ligações tanto nos comportamentos da pessoa como no simbolismo. É tudo genial, no fundo. Estamos aqui na meia hora genial e estas histórias são geniais. Epá, foi um prazer. Gostei muito mesmo deste bocadinho. Acho que conseguimos aqui acrescentar valor. Não só falar de carros, mas também divertir um bocadinho as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Isso existe para isto. E foi sem dúvida um prazer. Temos aqui mais uma pergunta. Uma pergunta aqui de uma pessoa que também tem uma relação porreira contigo, tu não vês. Joaquim Sousa, o Kim. E que ele diz assim, isto é mesmo para terminar em grande. O Kim diz assim: boa noite, estou a pensar fazer uma compra de 20 viaturas para uma empresa grande frotista. Vou fazer negócio com uma marca que me dê maior desconto. Já tenho algumas marcas com 28%. Será que a Peugeot pode competir? Pronto, respondendo ao Sr. Joaquim,
na qual eu respeito muito e gosto muito, porque é uma pessoa que, para além de excelente pessoa, é amigo. Eu posso dizer, Sr. Joaquim, que eu tenho 33% em algumas viaturas. Portanto, quando quiser comprar essas 20, esteja à vontade, que eu vendo precisamente. Aqui... Só não lhe vou dizer qual é o modelo, portanto, a partir daqui, ele esteja à vontade. temos aqui o Damas a acabar em grande, aqui a acabar ao ataque. Amigo, foi um prazer. Aqui, uma das coisas que eu sinto muito nestes momentos, a ligação que temos com a pessoa e a relação torna este momento, sem dúvida, genial. Porque nós, uma coisa que costumo fazer neste bocadinho, às vezes, é acertar aqui os pontos. Antes de entrarmos em direta, costumo acertar os pontos e tal, que é que vamos falar. E pela relação que temos e a amizade, opá, as coisas surgem de uma forma tão natural que sinceramente, eu posso mesmo dizer que... A única coisa que eu fiz... muito grande. A única coisa que eu fiz contigo foi saber se estava a dar a câmara ou não. Porque a partir daqui, tudo que falamos não tem nada a ver do guião que tinhas aí. Portanto, certeza. Não tem nada a ver. Portanto, foi precisamente de meia hora que não foi meia hora, estamos a falar em 55 minutos. Portanto, o que isto quer dizer que, sem dúvida alguma, acho que foi para mim foi uma honra. Já sabes que para mim é sempre uma honra falar com vocês, nem que seja todos os dias, porque quase sempre falamos. Isso não faz que até nos cruzamos em relação também a esse ponto. E daí eu estou-te a dizer, acho que qualquer coisa que precisares de mim, sabes que eu vou estar sempre disponível. Eu aproveito para contar aqui a história, também faz sentido. Pronto, quando nós... o Damas trabalhou connosco aqui 1 ano, toda a gente sabe disso, não é? E quando nós começamos a procurar uma pessoa, eu conhecia o Damas, já conhecia, mas conheci-o assim mais a nível pessoal no mundo do futebol, nos torneios e pronto. E eu, quando nós pensámos em vendedor, eu sempre disse, para mim, eu gosto muito do Damas. E poucas vezes falei com ele de automóveis, porque nos automóveis é mesmo isso, existe muita relação pessoal, existe muito o entusiasmo, a ligação que se cria, o rapport que se cria com as pessoas, o toque, a relação. Isso é fácil de sentir. Ele disse mesmo, o meu ponto forte é a relação. É uma pessoa que gosta do negócio, não é por se calhar está só a pensar no meio financeiro, não é? E o negócio não é só isto. O negócio é a relação que se cria, é a diversão, é o ambiente que se pode criar. Os automóveis é isto. É um mundo apaixonante. E eu sempre disse, para mim, Damas, para mim há Ivo Damas, porque é uma pessoa que nesse aspecto, no aspecto do coração, do humano e dos valores, marca a diferença, sem dúvida. E hoje em dia, negócios são relações, não é mais nada. Podemos falar de preço, estávamos aqui uma noite a falar de preço e de equipamento, mas claro, a relação conquista as pessoas para sempre. Por isso quero-te dar uns parabéns. Eu acho que, sem dúvida, que a nossa relação está mais fortalecida, quer profissional, quer como amigos. És uma pessoa por quem eu gosto bastante e tenho um grande respeito. Obrigado, foi genial, aqui com os leões e com tudo. Sem dúvida. E com a venda do sorteio que nunca existiu e que a minha ainda não sabe prontar. Obrigado. Meu amigo, obrigado eu e boa noite a todos. E a gente vai falando, sem dúvida alguma. E cumprimentos para toda a gente e para toda a família. E muita saúde, acima de tudo, que é mais importante também. Vamos voltar. Um abraço para todos. Obrigado, igualmente.